Recedive Shalom Aleichem, graça e paz seja convosco. Meu nome é Marcos Oliveira Ribeiro e hoje vamos falar de semelhança pela grandeza espiritual, princípio da comparação. Na minha infância fui ensinado na igreja algumas ideias em relação ao céu, como por exemplo, o céu é um lugar de riquezas, as ruas são de ouro, muros de jaspe, a cidade é cheia de pedras preciosas, rio de cristal, pedras afogueadas e etc. Ao início era apresentado que ainda que venhamos viver pobres aqui na terra, mas as nossas riquezas estão no céu. O homem é a imagem de Deus, mas Deus é semelhante a um anjo com asas, segundo o Salmo 91. O céu é um paraíso, possui várias árvores, como a árvore da vida, rios de água-vida, animais, como os serafins com 6 asas, querubins que são boi, leão e águia. E o céu é lugar de descanso, por esse motivo não poderíamos descansar aqui na terra, na questão da obra de Deus. Devemos trabalhar para Deus direto, sem parar, somente podemos descansar no céu. Questionava comigo mesmo esses pensamentos, essas ideias, como, que motivo Deus teria em fazer ruas de ouro? Para que irei querer ter ouro no céu? Quem poderia comprar ou de que iria me valer esse ouro? Que diferença vai ser se alguém tiver mais riqueza no céu do que outros? Por qual motivo os anjos têm asas como as aves em Isaías 6? Por qual motivo os querubins têm rostos de animais e pés de cabrito ou pés de bezerro, segundo Ezequiel capítulo 1? Deus ele tem sombra, asas e penas, conforme Salmo 91. Deus seria semelhante a um anjo com asas? Deveríamos nós descansar apenas no céu? Ou se o próprio Jesus ele ordenou descansar aqui na terra, conforme Mateus capítulo 26, versículo 45, Marcos capítulo 6, versículo 41, e o capítulo 14, versículo, ou melhor, Marcos capítulo 6, versículo 31 e o capítulo 14, versículo 41. Existe diferença das expressões. As ruas são de ouro para as ruas são como de ouro. O como faz uma diferença nesse texto. Os rostos são de animais. É diferente os rostos são semelhantes de animais. O semelhante faz toda a diferença. O reino dos céus paralelamente, é diferente de o reino dos céus é comparado a. O sentido de comparação muda muita coisa. Para compreender o mundo espiritual, temos que entender os princípios de linguagem simbólica de comparações para entender o algo maior. Esse tipo de linguagem foi muito usado por Jesus Cristo, como por exemplo, em diversas vezes ele fez comparação. O reino dos céus ou o reino de Deus é semelhante a. Aí ele fazia a comparação. As coisas terrenas, as coisas físicas são sombras, são imagem, semelhança das celestiais, das coisas espirituais. É por esse motivo que as escrituras bíblicas sempre mostram as coisas espirituais por meio de comparações, para nos dar noção
para nos dar uma noção de algo maior. Como, por exemplo, em Isaías capítulo 55, versículo 9, o próprio Deus faz a comparação da altura física do céu como maior, comparando aos seus caminhos e pensamentos. O texto de Isaías 55:9 diz: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Tudo no mundo espiritual é maior e melhor que as noções que nós temos no mundo físico. Exemplos: as coisas espirituais sobrenaturais são maiores que as coisas físicas, as coisas naturais. O brilho espiritual é maior que o brilho físico. As riquezas espirituais, como o ouro celestial, é mais belo, mais brilhante, mais puro, muito melhor que o ouro da terra. O poder espiritual sobrenatural é maior que o poder físico. A velocidade espiritual é maior que a velocidade física. As leis espirituais são maiores que as leis físicas, pois essas leis elas não podem ser revogadas nem anuladas. Destaco aqui fazendo referência da nova aliança. As coisas espirituais são eternas e as físicas são passageiras. A vida espiritual é maior e mais importante que a vida física. A proteção espiritual é maior que a proteção física. O alimento espiritual alimenta melhor que o alimento físico. Quem come o alimento físico ainda terá fome. A água espiritual mata a sede melhor que a água física. Quem bebe água física ainda terá sede. E vai seguindo a lista de muitos outros exemplos. Por esse motivo, temos muitos escritores bíblicos que fazem comparações com o mundo espiritual. Eles não dizem são assim, mas são como, assim como, semelhante, comparável e etc. Vejamos alguns exemplos disto. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala de imagem e semelhança. Salmo 1 fala de será como árvore junto à corrente de águas. E fala que os ímpios não são assim, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, fazendo referência que eles não possuem frutos e não possuem raízes. Ezequiel capítulo 1 fala de como o brilho de ambá, semelhança de 4 seres viventes, semelhança de homem, pés como a planta do pé de um bezerro, reluziam como o brilho de bronze polido, a semelhança de seus rostos era como semelhança de homem, leão, boi e águia. Aí fala que no meio deles havia uma coisa semelhante a brasas de fogo. Aí eles se movimentavam à semelhança de um raio, no sentido eles eram muito rápidos. Aí vai falando o aspecto das rodas, a semelhança e tudo mais. E ele vai usando muito digamos, essa comparação, essa semelhança. Aí no capítulo 8 também, nós vemos ele apresentando novamente semelhança à aparência de fogo, forma de uma mão. Aí, capítulo 10 também vai falando a semelhança de semelhante
a mãos de homens, assim, vai utilizando vários, várias vezes essa noção, a semelhança de seus rostos, aparência, é, capítulo 41, versículo 21, novamente, fala de coisa semelhante a um altar de madeira. Aí temos Daniel ele vai ver o quarto homem na fornalha como ou semelhante a um filho dos deuses. Isso porque eles tinham essa compreensão de seres espirituais e ele pôde reconhecer essa semelhança, digamos, de um ser celestial. Daniel capítulo 5 versículo 21 fala também, foi feito semelhante ao dos animais, ele comia erva como bois, fazendo referência à situação de Nabucodonosor quando ele foi destituído temporariamente de seu reino. Aí tem Daniel 7,4, fala, é, o primeiro era como leão, tinha asas de águia, aí fala pés como um homem, aí fala semelhante a um urso, aí depois, versículo 6 fala de semelhante a um leopardo, e vai indo o texto. Daniel capítulo 8 versículo 15 fala que apresentou como uma semelhança de homem, aqui um ser espiritual. Daniel 10, versículo 16, fala que tinha a semelhança dos filhos dos homens. Aí Apocalipse 1, versículo 13, novamente a semelhança do filho do homem. Aí fala de cabelos como a lã branca, veste, como a neve, e olhos como chama de fogo, pés semelhante a latão reluzente, voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 2,18 fala de olhos como semelhante a chamas de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Apocalipse capítulo 4, no terceiro versículo, fala de semelhança na aparência a esmeralda, fazendo referência ao trono de Deus. Aí fala do mar de vidro e semelhante ao cristal. Aí fala no versículo 7 fala dos querubins novamente, né? Que é semelhança a um leão, semelhante a um touro, semelhante a um homem e semelhante a uma águia voando. Aí capítulo 9 versículo 5 fala dos escorpiões, né? Ou melhor, dos gafanhotos que eles tinham, é, eles tinham aparência como de cavalos emparelhados para a guerra, e as suas cabeças haviam como umas coroas semelhantes ao ouro. Aí vai falando de semelhante às caudas dos escorpiões, que eram, as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e, e, e tinham nas cabeças, e com elas causavam dano. Aí vai Apocalipse capítulo 11, versículo 1 fala de semelhante a uma vara é, que, foi, que foi dado para o autor. O capítulo 13, versículo 2 fala da besta que era semelhante a um leopardo e pés como os de urso, boca como de leão. Aí fala de chifres semelhante a de um cordeiro
Esse texto de Apocalipse 13:2 fala da besta, isto é, do anticristo. Ele terá característica dos reinos do passado visto por Daniel: leopardo, urso, leão, cordeiro. Apocalipse 14:14, aí novamente a semelhança do Filho do Homem. Aí, Apocalipse 16:13 fala de espíritos imundos, isto é, seres demoníacos semelhante a rãs, que são espíritos que operam sinais, que operam maravilhas, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para a batalha. Aí temos Apocalipse 21:10, que fala da semelhança da cidade santa. Aí, continuando o texto, versículo 11 fala que seu brilho é semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino, e vai apresentando versículo 18, que a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro líquido. Algumas versões apresentam transparente. Aí o versículo 21 também vai fazendo referência que era transparente como vidro. E Mateus capítulo 13, versículo 14 fala, assim como o joio é colhido e queimado, assim será no fim, assim será no fim do mundo. Mateus 24:27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lucas capítulo 17, versículo 24, fala: pois assim como o relâmpago fuzilando de uma extremidade do céu ilumina até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Essas comparações são físicas, são limitadas de realidades espirituais muito maiores, pois as coisas físicas são limitadas para descreverem as coisas espirituais. O que conhecemos é apenas uma sombra, um reflexo, uma projeção de realidades bem maiores espirituais. As coisas celestiais, o ouro, os animais, as árvores, e etc., são muito mais elevados que o nosso entendimento terreno. São coisas muito, são coisas tão elevadas que não se consegue transmitir por palavras humanas. Nesse sentido, o máximo que podemos apresentar é tentar apresentar uma noção com o nosso entendimento limitado, pois o que conhecemos é uma sombra, uma xerox de uma realidade muito maior do que nós imaginamos. Lembrem, lembrem-se que um símbolo é uma representação de realidades maiores que podemos expressar em nossas palavras. Assim, dizemos que a cidade é como de ouro, a cidade é como se fosse de glória. Os seres celestiais são como animais em suas aparências. As coisas espirituais são coisas muito maiores e melhores em níveis fora de nossa compreensão limitada. Fiquemos com esse entendimento e que o Eterno continue a nos abençoar no nome de Mashiach Yeshua, de Cristo Jesus.